Oi, gente! Sentindo falta de me ver no canal. Tô com o cabelo todo bagunçado. Eu sei, acabei de acordar e vou pentear ele daqui a pouco. Bom, eu tô aqui pra falar sobre um assunto importante. Sobre deficiência intelectual. Dependendo do nível, gente. Se for um nível ameno, tipo, pequeno, dá, sim, às vezes, vamos dizer assim, você possa ser que perceba de conversar com a pessoa, ou você possa ser que não perceba, se for um nível muito pequeno de deficiência. Mas a deficiência intelectual tá mais ligada, tipo, à visão de modo de aprender da pessoa, entendeu? Por exemplo, aí você vai ensinar alguma coisa para essa pessoa, tipo, quando se trata de leitura ou cálculo, ela tem mais dificuldade do que as outras pessoas. Mas também vou te dizer uma coisa, e tá ligado também à compreensão. Tipo, como por exemplo, se você, se você cometer uma atitude e aí ela não entender o motivo da bronca, o motivo de alguma coisa, por exemplo, e ela tentar compreender e ela não compreender, e meio que você for arrogante com essa pessoa, aí possa ser que ela, no momento que ela não compreende, ela entre num pane, vamos dizer assim, de desespero. Por quê? Assim, num pane de desespero, porque ela tá tentando entender o motivo da razão, da bronca, do negócio, e aquela aí fica tipo uma rota na cabeça dela, tentando compreender e não conseguindo compreender. Aí ela começa a entrar em desespero, porque ela não entendeu o que se passou. Não é porque ela é suicida, às vezes ela não entendeu o que se passou, o motivo real daquilo. Aí fica naquela rota e ela vai entrando em desespero e ela precisa ou desabafar com alguém do que aconteceu, ela vai reagir com a pessoa, vamos dizer, que deu a bronca nela, e com a outra pessoa também que, tipo, pode ser que tenha, deu uma bronca nela, tipo, antigamente. Vamos dizer que teve duas pessoas aqui, deu uma bronca nela antigamente. Uma foi a chefe, outro foi, tipo, também faz parte do grupo de chefe, mas um cargo abaixo. Vamos dizer que sei lá, um supervisor ou um funcionário dois, sei lá. É alguma coisa que, tipo, fica no lugar da chefe. Tipo assim, enquanto a chefe tá ausente, fica no comando. Aí ele levou a bronca dessas duas pessoas. Às vezes os dois vão conversar com essa pessoa, só que ela não quer saber dos dois. Por quê? Porque ao momento que ela não entendeu, que é o primeiro, né? Que é esse daqui, e a outra ela relembra, às vezes ela relembra no momento da ira ou no momento de pane, ela relembra uma situação que ela também ficou em pane, que ela não entendeu a situação. Ou que ela entendeu, mas não entendeu porque a reação daquele comportamento que teve com ela. Então, vamos dizer, então às vezes ela entra em pane e aí, no momento que entra em pane, ela entra em desespero. Tipo, e aí ela
quer falar com alguém, mas não com aquelas pessoas que afetou ela de uma certa maneira, que ela quer, mas ela não consegue falar com essas pessoas. Ela pode até querer, mas não consegue falar. Então o ideal seria outra pessoa falar com essa pessoa, tal. Uma pessoa que ela tivesse mais a proximidade. E uma pessoa que não chegasse e falasse assim, ah, você vai ser demitido por causa disso. Não. Aí, o que acontece? Se ela não... Se ela entrar em pânico e ela não conversar com ninguém, não colocar isso pra fora, ou não deixar de ver a cara dessas duas pessoas que ela pegou e, tipo, não entendeu o motivo real, o motivo do comportamento, ou da bronca, seja o que for. Aí, o que acontece? Ela, dependendo da pessoa, ela vai querer se cortar. Mas não há um motivo que ela vai querer se suicidar. Não é porque a pessoa se corta, ela quer tentar suicídio. Tem pessoas que se cortam por mero questão de alívio, de aliviar, tipo, uma, como se fosse uma questão de uma situação que você tem em si. Não é tanto que tem pessoas que elas se cortam e elas não querem se suicidar, mas elas se cortam por situações que elas passam. Tem pessoas que não têm deficiência mental e que se cortam. Eu já conheci essas pessoas. E tem pessoas que têm deficiência mental e que se cortam. Então, gente, é assim. Você passa por um momento, por uma situação de pane. Tipo assim, você entra em pane. Então, a pessoa que no momento que ela se estressou, que ela aconteceu uma situação ali que ela ficou irritada, ficou nervosa, ou que ela se estressou, ou que ela entrou em pânico e que ela pega um objeto para se cortar, ela precisa de alguém para acalmar imediatamente ela, porque tipo, e conversar, entendeu? Pra ela não poder se cortar, pra conversar com ela. Aí, pra essa outra pessoa conversar com essas duas pessoas sobre a situação que tá ocorrendo. Não. E, tipo, você. Se ela gritar com você, é porque você não pode falar com ela. Você não, ela não tá apta pra falar com você. Às vezes ela pode falar com calma com outra pessoa. Então, o ideal seria outra pessoa falar com ela. Entendeu? Aí entra um detalhe. Esse coisa. E eu acredito que vocês não podem entrar, tipo, em desespero. Falar só porque ela tá gritando com essas duas pessoas, vocês não entram em desespero. Gritar, ah meu Deus, vamos chamar a ambulância. Não. Vocês precisam, necessitam de conversar com essa pessoa. Tipo, de uma pessoa que ela não tá, tipo, com raiva, que ela não relembra de uma situação que já deu uma bronca nela, mas com uma conversa calma, cautelosa. Não com uma conversa com a voz um pouco alterada, vamos dizer assim. E não uma bronca sem motivo também, que senão essa pessoa vai guardar aquilo. Ela não vai esquecer mais daquela situação que ela passou. Então, por ela guardar aquilo, em qualquer momento de raiva, de ira, ela vai relembrar daquelas situações. Mas, o seguinte, você precisa, tipo, não entra, sério, não entra em pânico. Aí, tipo, essas pessoas precisam só de uma pessoa que, vamos dizer, guie, entendeu? Precisa de um guia. Não é tanto que se essa pessoa
for, é, eu acho que nenhuma. Se eu tivesse uma empresa, eu ia continuar tendo, tipo, faca, estilete, coisas assim, pra, tipo, abrir uma caixa, cortar uma verdura, tal. Eu não ia deixar de ter isso na minha empresa, por quê? Porque seria necessário. Mas, no momento que ocorresse isso com alguém, eu ia aconselhar, falava assim, chega, vocês, enquanto vocês tiverem esse tipo de atitude de voz alterada ou de gritar com essa pessoa, no momento que ela está gritando com vocês, elas vai querer partir para cima de vocês. Isso é fato. Quando uma pessoa entra em pane, é tipo assim, o que acontece? Ela tem pessoas, tipo assim, que se controlam ao máximo para não cometer um assassinato. É tipo assim, porque ela tenta compreender aquela situação e não compreende o porquê do altero de voz, o porquê do grito, o porquê daquilo. E aí, ou então porque de uma bronca, que às vezes essa bronca nem deveria ser aplicada, ou deveria, mas deveria ser aplicada de uma outra forma. Aí, se ela não entender, aí ela entra naquela rota, entra em um desespero, dá, às vezes a pessoa dá vontade de matar a outra pessoa, aí para ela não poder matar a outra pessoa, não cometer um assassinato, aí essa pessoa se corta, ela procura se cortar. Tem pessoas que faz isso. Já tem pessoas, né, tanto que existe assassinos fora do mercado de trabalho e bandidos que não mede consequência nenhuma, matam sim. E não chega a se machucar, mas chega a machucar a outra pessoa. E aí o que acontece? Isso vira um rótulo de vício. Porque, tipo, ela mata outra pessoa, aí as outras pessoas da comunidade, da população, fica com medo dessa pessoa, essa pessoa fica, tipo, passa a ser um assassino inanimado, vamos dizer. Então, é uma coisa, às vezes é uma coisa simples que você pode resolver. E às vezes essa pessoa não tem, como é que se fala? Não tem nenhuma questão de querer poder matar outra pessoa. Às vezes é uma coisa que ela tá ali. Por quê? Tipo assim, tem muitas pessoas que ela até tentam, tipo, ter uma vida social normal, tipo, ter um trabalho ou coisa assim, e não conseguem. E às vezes essa pessoa passa por diversas situações. Por exemplo, vamos pegar dentro de uma casa. Às vezes essa pessoa pega e passa por situação dentro de casa. Porque existem muitos assassinos dentro de que passam por uma situação dentro de uma família e você vê que uma pessoa matou todo mundo da família. Por quê? Porque vamos pegar um exemplo aqui. Você pega e vive dentro de casa. Aí você faz as coisas, faz um negócio, faz isso, faz aquilo. Ou às vezes nem faz. Aí, o que acontece? Aí tem a tua família e você depende da tua família. Aí a tua família joga isso na tua cara. Acontece isso diversas com pessoas. Tem pessoas que têm a cautela que conseguem lidar com isso. Tipo, maneira não sei. Aí já tem pessoas que não conseguem lidar com isso com tanto de coisa. E aí que entra o assassinato. Porque aí às vezes a pessoa fala assim, que essa pessoa está o tempo todo me perturbando. Aí ela vai, pega e mata todo mundo da família. Aí por ela matar todo mundo da família, a sociedade fica com medo dela. Aí a sociedade fica com medo dela, aí ela pega, passa a matar pessoas afora. E passa, tipo, como é que se fala? Se drogar e se torna um assassino
e dependente de drogas, tipo cocaína e outros tipos de drogas, lança-perfume e outras coisas. Aí essa pessoa fica nesse vício. E aí todo mundo fica lá com o pânico da vida. Tipo, eu falo, todo mundo fica com medo dela. E essa pessoa se torna. Ela mata, ela rouba, ela faz tudo isso. E ela tem a vida dela repleto de assassinos e cobranças por bandidos de cima. Então, por quê? Então, pra mim, eu não tenho se você for lidar com a pessoa com deficiência intelectual ou que não tenha deficiência intelectual e não tome nenhum remédio para isso, mas com uma pessoa que é complicada de se lidar, inclusive eu já tive amigas que se cortavam e tem algumas amigas que já fez cortes tão profundo que cicatrizou, mas o lugar do corte inchou e permaneceu lá. Tipo, ficou desse tamanho e, tipo, ainda nunca cicatrizou, mas ficou, tipo, meio alto, a mancha de corte. Não sei se você já viu. Mas, assim, uma coisa que eu posso te dizer, não fica tão assim uma pessoa em cima tanto de uma pessoa, porque às vezes isso acontece. E por essas pessoas, por não saber, e tipo, tem pessoas que, como se diz, ela não possui o controle de si. Às vezes ela sente coisas, tipo assim, ela entra nesse momento de pânico e entra no desespero, aí tem esse surto e às vezes ela sente coisas no corpo dela inexplicáveis, como por exemplo, às vezes ela sente uma coisa anormal, por exemplo, a unha em si é desse tamanho, aí às vezes ela sente que a unha tá desse tamanho e nem tá. Às vezes ela sente que a unha dela é como uma garra. Ou às vezes também possa ser que ela sinta alguma coisa no rosto, alguma coisa no corpo, alguma coisa diferenciada. E é muito estranho isso. E às vezes isso, se você gritar, ou fazer, ou chamar a ambulância, é coisa que às vezes não tem necessidade. Ou às vezes tem, mas a maioria das vezes não. Então, ela não vai cometer um suicídio. Tipo assim, só porque ela quer se cortar. Ela tá evitando cometer às vezes ela tá evitando cometer um assassinato. Entendeu? Às vezes ela quer poder te matar e ela não. E ela pensa antes de te matar. Às vezes, dependendo tanto de psicopatia da pessoa, ela não mede consequência, igual muitos assassinos. Tipo, e às vezes tem pessoas que medem consequências. Então, eu tô falando de deficiência intelectual aqui e também, às vezes, ela. E às vezes, dependendo do nível de deficiência intelectual, isso nem entra em. Como é que se fala? Entra em consenso. Às vezes, uma matéria, tipo, ela tem muita dificuldade e às vezes aquilo pode ser estressante para ela ver os outros amigos delas indo à frente dela, tipo, ela, como é que se fala? Conseguindo passar na frente dela
e às vezes ela ficando para trás. Isso é tipo porque ela tem aquela dificuldade e ela não quer falar aquilo que ela tem. Um tipo de uma deficiência intelectual que ela paga e pega e lidar. Ela não quer lidar com aquilo. Que ela não tem um tipo de deficiência intelectual, que ela tem uma dificuldade de aprendizado, seja leitura, seja. Como é que se fala? É, como se fala? É, o fato da pessoa ter memória, a memória dela não registrar tão fácil. Que eu digo que a memória dela não registra tão fácil, assim. Às vezes você fala uma coisa com ela, aí a memória dela não registra tão fácil algumas coisas, tipo, libera algumas coisas. E às vezes ela entendeu a explicação, ela entendeu a situação, só que ela não tá conseguindo colocar em prática aquela explicação. E às vezes você acaba de explicar uma coisa e às vezes ela fica assim, tipo, não lembra mais o que se passava, o que você explicou. Por isso que às vezes, enquanto se trata de professor, é importante você perguntar, você entendeu? Aí se a pessoa falar que sim, aí você fala, explique para mim novamente o que você entendeu. Aí você vai ver se a pessoa realmente entendeu ou não. Porque normalmente às vezes a pessoa fala que sim, porque ela não quer lidar, tipo, ela não quer dizer que ela não entendeu, coisa assim. Às vezes ela fala que sim por hábito mesmo. É, e, tipo, ela às vezes fala que sim porque ela não quer que você explique tudo de novo, não quer falar que ela não entendeu nada. E, não, e ela vê que os outros colegas entendeu um monte de coisa. E aí, por os colegas dela entender um monte de coisa, e aí só, tipo, ficou em dúvida em uma, em duas. E às vezes ela ficou em dúvida em tudo. E ela não quer que você explique de novo. Ela quer, tipo, evitar, poupar o seu tempo, vamos dizer assim, e os outros colegas de falar mal dela. Então, é uma coisa que é, vamos dizer, indiferente, não sei como explicar isso. Mas o, a deficiência intelectual se aplica mais no fato do aprendizado, como eu expliquei, e no fato da pessoa esquecer com muita facilidade. Às vezes você acabou de explicar e ela esquece com muita facilidade e ela não quer pegar e falar assim, eu não entendi nada. Ela quer, tipo, dane-se. Ela quer que você continue com a matéria e que os outros colegas dela não fiquem com raiva dela. Entendeu? Aí é desse jeito. E isso é muito difícil. E às vezes a pessoa, além de ter esse problema de, como é que se fala? De não entender, não compreender necessariamente o que se passa ali, esquecer com facilidade, às vezes, além da pessoa ter esse problema, esquecer com facilidade, ela tem um problema de foco de leitura também. Porque às vezes ela tá bem aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí às vezes ela tá lendo de boa. Aí às vezes tem. Daqui a pouco ela tá lendo aqui nessa linha, na sexta linha. Aí o certo era continuar lendo na sexta linha. Aí ela vai pular pra próxima. Aí elas lê a próxima, mas às vezes acaba se perdendo. E acaba se, tipo, no meio. Ou lendo na linha de cima, que ela já leu, ou lendo na linha de baixo, ou lendo uma linha lá do último lugar. Então, às vezes, tem problema de foco também. Porque aí às vezes ela demora a perceber, demora, tipo, conseguir focar e às vezes ela se perde no meio de tudo.
como é que se fala? Ela se perde, ela no meio de tudo e às vezes o professor tá lá explicando. E às vezes ela não consegue voltar, ela demora para voltar. E às vezes quando volta o professor já apagou o quadro, o professor já aconteceu o que tinha que acontecer e ela fala, dane-se. Aí, tipo, por isso que normalmente tem algumas pessoas que não entendem o que se passa, tipo, assim, uma cabeça de pessoa com deficiência intelectual. Ela tem uma questão de aprendizado mais demorado do que os demais. Ela tem um QI mais baixo. É, eu já fiz um exame de QI e o exame de QI, eu fiz um exame de VISC que ele estudou o QI das pessoas. Para você saber o que é o QI, é o nível de sabedoria tipo, nível é, de da humanidade brasileira, internacional, de aprendizado da pessoa e nível de. Como é que se fala? Nível de aprendizado e de coisas da pessoa. Tem um nível mínimo de QI, e tem um nível máximo. E o nível de média. Vamos dizer que o nível de média é de 30% da sociedade, do nível de QI de aprendizado. Nesse nível de QI está interligado a média tipo de 20% de dificuldade e 20% de dificuldade e 20% de aprendizado. Aí o nível tipo baixo vai ter uns 10, o nível baixo quase perto do nível médio, do nível da sociedade completa vai ter 10, 5, 30, aí vai diminuindo, entendeu? Aí o nível. E aí a pessoa que tá aqui embaixo, tipo, ela tem um grau de dificuldade maior. Então ela tem que se esforçar mais do que os outros, que tem um nível de 30%. Então, aí ela precisa se esforçar mais. Aí ela precisa atingir o nível 20 de dificuldade. Nível 20, 30, vamos colocar assim. Vamos colocar 30. Que é o nível da sociedade, de dificuldade e aprendizado da sociedade. Aqui tá no nível 10 e aqui tá no nível. Vou colocar 20 para cada, 40. 20 de dificuldade, 20 de aprendizado. E ela tá no nível aqui abaixo. Aí nesse nível 20, como ela tá aqui abaixo, e aqui é o nível da sociedade, de aprendizado, dificuldade de aprendizado, dificuldade de compreensão e tal, aí ela precisa se esforçar mais, certo? Aí o que tá aqui acima tem um nível mais elevado que a sociedade. Ele precisa, aí tem uma dificuldade de aprendizado e tem um nível mais mas também tem um nível mais elevado do que a população. Tem o QI maior de aprendizado que o da população. Então, esse daqui ultrapassou o nível de aprendizado da população. Ele tem mais facilidade para aprender. Esse daqui está no nível esse do meio, está um nível de aprendizado dentro do padrão de todo o universo de aprendizado. E esse está no nível baixo. E esse daqui provavelmente tem um nível de dificuldade maior. Provavelmente ele vai ter um laudo de dificuldade também. Vai ter um nível de dificuldade. Então ele precisa se esforçar mais, pegar mais coisas. E às vezes ele não consegue se esforçar tanto, porque às vezes ele se esforçando tanto, vamos dizer, caia no
Aí ele se esforçando tanto, ele começa a ter crise de dor de cabeça, a ter crise de coisa assim, de dor de cabeça, não compreender, e isso faz com que ele não queira se aplicar tanto nos estudos. Então, é literalmente isso que eu queria vir aqui explicar, mais ou menos. Eu resolvi fazer essa coisa sobre deficiência intelectual, porque tá esses dias, eu não sei que dia foi o dia dos deficientes. Teve um dia do deficiente. E para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a mente de uma pessoa deficiente. Mais ou menos. Pelo menos. Então, eu quis vir aqui fazer esse vídeo, como tem muito tempo que eu não trago vídeo aqui pro canal. E como teve o dia do deficiente, que eu não sei que dia foi. E aí eu só tenho a agradecer pelos inscritos do canal. E aí eu vim aqui só explicar como é que funciona a mente de uma pessoa com deficiência. Aí, mais ou menos. E eu acabei explicando algumas coisas, falando sobre algumas coisas que tem na vida. Enfim, é uma coisa bizarra. Então se inscreve no canal, dê seu like, compartilha, que eu acho esse vídeo um pouco importante. Eu tentei explicar de uma maneira clara. Então, beijo e até logo. E eu vou colocar o celular para carregar.